Gênesis capítulo 32. Esta semana eu entreguei para o Ancionato e para o departamento de música, na pessoa da Josilene, toda a escala de pregação até o mês de junho, início de julho. A gente faz isso para facilitar o trabalho deles e para dar uma certa previsibilidade para as coisas, não é? Nesse semestre nós vamos ter aqui alguns convidados que vão pregar aqui para nós, pelo menos em 4 ocasiões específicas. Vamos ter pastores de fora, ou pelo menos um ancião pregando. E quando a gente passa essa escala, buscamos normalmente dar o tema para que a Josilene possa escolher as músicas de acordo com a temática, com aquilo que vai ser abordado. O sermão de hoje, o tema que vamos tratar na manhã de hoje, foi dado a ela há várias semanas atrás também, como a gente faz de costume. Mas essa não é a primeira vez que eu prego este sermão. E eu tenho, pelo menos na minha memória, 3 ocasiões, 2 ocasiões além desta, distintas em que esse tema foi pregado. Uma dessas vezes, está muito fresco na minha memória, eu tinha comigo cerca de algumas dezenas de pessoas, numa cidade do Rio Grande do Sul, muito famosa, conhecida, uma cidade muito bonita, muito organizada, na Serra Gaúcha, a cidade de Gramado. E eu tinha comigo parte da liderança das minhas 7 igrejas, do distrito pastoral que eu cuidava na zona sul da capital gaúcha, e nós subimos a serra, alugamos uma casa num final de semana, e parte desse grupo, eu imagino que eu devia ter ali umas 40 ou 50 pessoas mais ou menos. Me recordo que isso aconteceu entre os meses de junho e julho. Quem conhece o frio do sul do Brasil sabe que é um frio muito rigoroso, e nem sempre esse frio ele é acompanhado com a devida estrutura. A gente realmente sofre com o frio. E na serra, especificamente, estava fazendo muito frio. Me lembro que a gente foi com uma alimentação bem leve, frutas, pães. Me lembro que tínhamos bastante lenha, era uma casa grande que tinha ali uma lareira. E houve um momento específico, no sábado à noite, em que nós sentimos a necessidade de, na medida da possibilidade de cada um, colocamos ali, né, uma cobertura na cabeça, uma jaqueta e tal, e fomos orar, espalhados ali por aquele quintal. À época, meu filho ainda não tinha nascido, Noah não tinha nascido. Eu imagino que esse deva ter sido o inverno do ano 2008, o que já vai fazer aí 12 para 13 anos. E eu me lembro que nós fomos orar na parte de fora da casa, depois desse tema ter sido tratado. Então esse tema estava muito fresco, muito claro na cabeça de cada pessoa que foi buscar a presença de Deus nesse final de semana de busca espiritual. Eu me lembro um céu muito estrelado, a grama coberta por um sereno bastante úmido, assim. Nós caminhamos ali para fora, em grupos, trios, quartetos, quintetos, e depois todos juntos ali numa grande roda, mas no momento de mais intimidade, estávamos eu e Giane orando, nós dois ali juntos, abraçados na parte de fora. E essa foi uma das ocasiões em que o tema de hoje foi motivo de reflexão, de oração, não é? E essa já é a 3ª vez em que eu trago isso diante de uma igreja que está sob os meus cuidados. Eu queria que você apenas, ao ouvir a mensagem de hoje, levasse em conta que esse sermão não foi escrito essa semana, e esse sermão também não foi programado essa semana para ser pregado. Esse sermão foi escrito há vários anos atrás, e a escolha do tema para o dia 20 de fevereiro também foi definida há várias semanas atrás. E você vai perceber como Deus às vezes faz as coisas e como Ele, prevendo a necessidade,
das pessoas a quem Ele quer salvar, como Ele vai arquitetando e juntando as peças, não é? Então eu realmente espero que o tema de hoje sirva de grande estímulo e alerta espiritual para todos nós. A partir do verso 22, lemos Gênesis 32. Levantou-se naquela mesma noite, tomou suas 2 mulheres, suas 2 servas, seus 11 filhos, e transpôs o val de Jaboque. Tomou-os e fê-los passar o ribeiro, fez passar tudo o que lhe pertencia, ficando ele só, verso 24, e lutava com ele um homem até ao romper do dia. Vendo este que não podia com ele, tocou-lhe na articulação da coxa, deslocou-se a junta da coxa de Jacó na luta com o homem. Disse este, verso 26, deixa-me ir, pois já rompeu o dia. Respondeu Jacó, eu não te deixarei ir, se não me abençoares. Perguntou-lhe, pois, como te chamas? Ele respondeu, Jacó é o meu nome. Então disse, já não te chamarás Jacó, e sim Israel, pois como príncipe lutaste com Deus e com os homens e prevaleceste. Tornou Jacó, dize, rogo-te, como te chamas? Respondeu ele, porque perguntas pelo meu nome? E o abençoou ali. Àquele lugar chamou Jacó Peniel, pois disse, vi a Deus face a face, e a minha vida foi salva. Nasceu-lhe o sol quando ele atravessava Peniel, e ele manquejava de uma coxa. Essa é uma experiência de um dos patriarcas de maior relevância da história antiga de Israel. Nós o conhecemos, filho de Isaque, neto de Abraão, irmão gêmeo de um tal de Esaú. Teve o seu nascimento descrito pelo autor do livro de Gênesis, em detalhes, no mínimo, interessantes. E quando a Bíblia apresenta detalhes aparentemente irrelevantes, você pode crer que por trás disso existe um significado e algo a ser revelado. Ele nasce segurando o calcanhar do seu irmão. Seu irmão nasce primeiro e ele vem logo atrás e é percebido que ele vinha segurando o pé do seu irmão. Interessante porque na cultura oriental, a cultura onde a Bíblia foi escrita, onde ela está imersa, e muitas vezes nós temos que contextualizar para que as coisas façam sentido, o nome está ligado à identidade, à característica, ao caráter da pessoa. Nome na Bíblia tem que ver com aquilo que a pessoa é, não é apenas uma questão estética, tem que soar bonitinho. Nome na Bíblia tem que ver com um significado, algo que a pessoa é ou algo que você espera que ela seja. E eu, sinceramente, posso concordar e discordar um pouco disso, mas o fato de terem dado o nome de Jacó para esse bebezinho me aborrece até certo ponto, porque o significado do nome Jacó é trapaceiro. Então você imagina você crescer com um reforço negativo, toda hora as pessoas, trapaceiro, vai lá lavar a louça, ajudar a sua mãe, trapaceiro, vai dormir, trapaceiro, vem para cá, trapaceiro, vem para lá. Esse era o significado do nome. E não é à toa que esse camarada realmente desenvolve algumas habilidades tremendas para passar a perna nos outros. Ele, em 2 ocasiões específicas, de olho no direito da primogenitura, ele induz o irmão cansado, era um fanfarrão, que não levava as coisas da igreja a sério. Esse irmão mais velho dele, o irmão gêmeo, ele vende o seu direito de primogenitura por um prato de comida quando ele volta aí de uma caçada qualquer e ele se joga no chão, fazendo um exagero do seu cansaço. Ali eu posso imaginar que não era apenas o cansaço e alguém que estava vindo de um período de caça, mas de alguém que realmente tinha problemas em casa. Ele era casado com 2 mulheres, ambas não eram da família de Abraão, não faziam parte do clã. Ele havia casado com mulheres que não eram muito tementes a Deus, e o livro de Gênesis diz que eram 2 aborrecimentos constantes a Rebeca, a mãe de Esaú. Então, provavelmente, ele volta para casa, não tem um bom ambiente, o irmão está lá fazendo aquele caldo e ele, de maneira irrefletida, porque não levava as coisas a sério, acaba trocando o direito de primogenitura com Jacó. Mas o outro episódio é o que mais marca, quando Jacó, em conluio com sua mãe, faz um jeito ali de enganar o velho Isaque, que já
estava com a sua visão comprometida, com os seus sentidos comprometidos. Os dois fazem ali um arranjado, a fim de que Jacó pudesse ter a bênção da primogenitura. Nós entendemos por todo o contexto que o interesse de Jacó não era um interesse material, que vinha com o direito da primogenitura, a gestão, a governança de todos os bens, de toda a propriedade, de todo o nome. Jacó era alguém de sensibilidade espiritual muito aguçada, e ele estava de fato de olho, era na bênção patriarcal, aquela que havia passado de Abraão a Isaac e de Isaac para o filho. Eu, sinceramente, já disse isso em conversas pessoais com algumas pessoas. Eu não sei como Deus faria algumas coisas. Não sei, sinceramente, não sei. Mas quando chegar lá em cima, vou fazer algumas perguntas. Eu tenho uma lista de perguntas de coisas que eu não entendo, e essa é uma das que eu quero dividir com você. Deus havia dito a Isaac. Isaac foi teimoso. Deus tinha dito a Isaac que a bênção patriarcal não era para o Esaú. Deus tinha dito que o mais novo seria maior que o mais velho. Deus havia dito isso para ele. Mas Isaac tinha certa predileção por Esaú, pelas características de Esaú, pelo jeito de Esaú. Isaac, eu e você sabemos, era um cara mais comedido. E eu acho que olhava no jeito, no temperamento do filho, uma coisa que ele meio que queria ser. E ele tinha desenvolvido uma certa predileção. Já falei para você que isso é encrenca na família, viu? Nunca desenvolva uma predileção. E se houver uma predileção, e não me engane, porque existe sim esse negócio, você não deve demonstrar, verbalizar isso de maneira alguma. Isso dá um problema danado. A mãe, para compensar a predileção do pai por Esaú, resolveu puxar a brasa para a sardinha do Jacó. E ela, inconchava com o filho mais novo, passa a perna no velho Isaac. A minha pergunta, quando eu chegar lá em cima, é a seguinte: como é que seria se eles não passam a perna no Isaac? Será que, sob a inspiração de Deus, na hora que ele vai tentar dar a bênção patriarcal, o Espírito do Senhor repousa sobre ele e fala assim: não, você não pode falar isso, não é sobre ele que você tem que fazer. Quem sabe seria uma coisa mais ou menos do tipo, mas que a bênção patriarcal não pertencia a Esaú, não pertencia. Agora ela foi concedida mesmo nessa trapaça. O que trouxe uma mancha constante, uma sombra constante sobre a vida de Jacó. Eu vou dizer a você, conheço muitas pessoas que vivem com uma sombra constante de um erro do passado. Uma mentira contada, uma trapaça feita, um ato de desonestidade, um ato de violência, um ato impensado, a perda do controle com consequências terríveis, pessoas que amargam ao longo da vida as consequências de um ato impensado, de um ato quase que fora da razão ou daquilo que nós entendemos como sendo um centro espiritual. Pessoas que agem de maneira impulsiva. Jacó carregou consigo, nunca mais viu o rosto de sua mãe. E partiu para uma terra distante, porque sob a ameaça do irmão, que estava muito chateado, teve que fugir para nunca mais voltar para aquela região, não nas condições de um contexto familiar mais amplo. Ele parte para uma outra vida, parte para um outro começo, mas com esse senso de culpa, com essa mancha no seu passado. O que lemos aqui é o momento em que Jacó decide voltar, segundo a orientação do Eterno. Ele decide voltar à terra que havia sido prometida ao seu avô e ao seu pai. Então ele volta sob o mandato divino. Porém, ainda que Deus tenha dado a ordem, volte para lá, ele volta cheio de receios, porque o irmão, que ele não via há 2 décadas, ele temia que esse irmão ainda tivesse esse desejo de vingança. Eu e você, ao conhecermos essa história, sabemos que ele fez da sua parte o que ele podia para tentar aliviar a ira de Esaú. Então ele vai começando a dar presentes, como se fosse uma certa prestação ali da Casas Bahia, que alguns de nós fizemos no passado no Brasil. Você vai dando aí a prestações, algumas coisas, numa tentativa de aliviar. Ele vai dando presentes e mandando recado: teu servo Jacó está chegando, teu servo Jacó que mandou, isso aqui é um presente do teu servo Jacó. Ele não se coloca numa posição como querendo reclamar a herança de Isaac. Ele se coloca na posição de: olha, eu estou bem, eu tenho as minhas posses, eu não estou em busca de nada, na realidade eu não estou vindo buscar nada, eu estou só oferecendo. No entanto, o relato bíblico diz que Esaú estava com algumas centenas de soldados. Ele foi em direção a Jacó para ir à forra e cobrar
a injustiça cometida contra ele. Porém, um sonho o impede de fazer isso. Deus fala para Esaú, não mete a mão no seu irmão, não. Não mete a mão no seu irmão, não. Só que antes do encontro, Jacó, temendo a proximidade do irmão, ele passa tudo que ele tem para um outro lado do rio, e ele fica na beira daquele rio para orar na madrugada, e o que lemos foi exatamente o relato. Ele vai orar, ele vai buscar a face do Eterno, ele vai buscar a face do Deus de Abraão e do Deus de Isaac, seu pai. E o que acontece no meio dessa sua noite de oração, de busca, é que ele sente a mão de um estranho tocando o seu ombro, e temendo que pudesse ser um inimigo, ou quem sabe mesmo seu irmão, ele se vira lutando. E essa é uma luta que, sinceramente, às vezes eu fico me perguntando, tentando imaginar, dois homens rolando na beira do rio, um contra o outro, no escuro, por algumas horas. Imagina o cansaço, imagina a exaustão, até que este homem misterioso, num gesto extraordinário, num movimento, desloca a perna de Jacó. É quando ele entende que o seu antagonista não é um homem comum. Ele reconhece a identidade sobrenatural do seu oponente. O que isso tem que ver comigo e com você? Se você reparou, o título da mensagem de hoje é O Meu Próprio Jaboque. Reflete a experiência de Jacó no passado remoto, de alguma maneira a experiência do povo de Deus, daqueles que são chamados pelo nome do Senhor. Essa é apenas a história de um personagem antigo e não tem nada que ver com a gente, apenas a gente vê um cara que tem a consciência pesada, que havia fugido, que resolve voltar e que briga com alguém na beira de um rio. Não. É o que nós vamos ver essa manhã. Isso tem mais que ver com a gente do que a gente pode imaginar. O primeiro elemento que eu gostaria de considerar com você é o caráter individual e solitário desta luta. Ele passa tudo o que ele tem, tudo o que ele possuía, as coisas mais caras de sua vida, seus filhos, sua família, e ele tem esse momento de luta, esse momento de oração sozinho. Porque na vida espiritual nós não podemos fazer absolutamente nada por procuração. Eu falo aqui para casais hoje pela manhã. E pode ser que você tenha casado com uma mulher ou com um homem, e pode ser que você não se veja refletido na experiência espiritual do seu cônjuge. Pode ser que você tenha casado com alguém que tem uma vida de oração, mas você deve reconhecer honestamente aí no seu coração que você não ora como o seu cônjuge ora. Para você nessa manhã eu diria, tome vergonha. Tome o seu cônjuge como exemplo e tente chegar no passo dele, porque espiritualmente é muito ruim no casamento você ter que rebocar seu cônjuge. É muito ruim. Uma das coisas mais frustrantes, às vezes, de a gente ouvir, atendendo pedidos desesperados de famílias da igreja, são mulheres dizendo, meu marido não ora, ou o contrário também é verdade, minha mulher não tem mais interesse nenhum nas coisas espirituais. A espiritualidade é uma experiência que não pode ser passado de um para o outro por osmose, por aproximação. Essa é uma questão pessoal e você pessoalmente precisa tomar uma decisão de buscar a face do Eterno, você por conta própria. O que Jacó tem nessa luta é a intuição de sua falta que oprimia a sua alma. E a dor é uma coisa tão pessoal, que mesmo irmãos que perdem um mesmo pai e uma mesma mãe, sentem a dor da perda de maneira diferente. Sabe por quê? Porque a dor é uma coisa pessoal. Ninguém pode sentir a dor do outro. Você pode ser uma pessoa extremamente empática, mas a dor é única. Ela é sua, unicamente sua, assim como a experiência espiritual. Agora, nesta luta, durante a madrugada, um toque define tudo. E o que eu queria dizer a você é que este anjo poderoso, o anjo do concerto, era o próprio Cristo, numa manifestação de sua divindade velada. Este oponente poderia ter deslocado a sua perna, ou poderia ter imobilizado Jacó nos primeiros instantes da luta. Ele poderia ter feito isso no início da noite, ele poderia ter feito isso na primeira meia hora, ele poderia ter feito isso depois de alguns instantes, mas não, o que a descrição do texto nos diz é que esta luta, ela se arrastou por várias horas, quase ao amanhecer, antes que os raios do sol revelassem
A imagem do seu oponente, esta luta foi se arrastando, porque Deus não interrompeu a luta antes. E isso aqui pode trazer a mim e a você alguma lição espiritual. Porque no desenvolvimento espiritual, gente, não é só o resultado que vale, mas o processo. Na vida espiritual, você não consegue queimar etapas. Você não pode, na vida espiritual, dar um passo maior do que a sua perna. As lutas e vitórias espirituais, elas são ganhas uma após a outra, num processo crescente, contínuo, e etapas não podem ser queimadas. Por isso, mesmo você, já tendo percebido algum avanço espiritual na sua vida, percebe que na sua família, de pessoas que você ama e quer tanto ter consigo no reino dos céus, você percebe às vezes um certo atraso no cônjuge, no filho juvenil, no filho adolescente, ou na sua criança. Você precisa compreender que não tem como queimar etapa, você não tem como rebocar, você não tem como puxar alguém para a plataforma onde você se encontra. Você tem que desenvolver a mesma misericórdia e paciência que o mesmo Deus tem por cada um de nós. Porque um dia você esteve onde você julga que aquele seu irmão, cônjuge, filho, parente, amigo, pai, mãe, está hoje. Deus teve paciência em esperar você dar um passo após o outro, você também tem que ter essa paciência. Não se queima etapa no desenvolvimento espiritual. O que vemos por toda a luta da madrugada é que Jacó era um cara bastante teimoso. Ele foi perseverante, ele não desistiu, ele não largou mão. A sua desistência se dá quando ele recebe aquele toque que desloca a sua perna e lhe provoca uma dor física insuportável. É quando ele reconhece que ele já não tem mais força. E nessa questão, quando Cristo decide deixá-lo ali no Vale do Jaboque, ele diz, eu não posso deixar você ir sem você me abençoar. Jacó, quando percebe o movimento do seu oponente, ele percebe que o seu antagonista, ele é de outra natureza, ele é de um outro aspecto, ele não é alguém comum. E arrependido e angustiado, quebrantado, ele se apega ao anjo do concerto. E nas palavras de Osés, que já vamos ver, ele chora e suplica a bênção. Não é apenas um pedido comum, corriqueiro, uma frase solta, enquanto ele está ali sujo daquela areia na beira daquele rio. Ele chora e ele suplica, você não pode ir embora sem me abençoar. Ele precisava ter a certeza do perdão. Entenda que esse mesmo Jacó, fugindo do seu irmão Esaú, 2 décadas antes, teve uma visão do favor divino, num lugar que ele batizou com o nome de Betel, e ele viu uma escada que tocava a terra e chegava ao trono de Deus, e ele teve aquele lugar e o chamou de Betel, e agora esse lugar é chamado de Peniel, ambos alusivos a esse Deus e ao encontro que ele teve com esse Deus. Jacó precisa dessa bênção, ele precisa desse perdão. São 20 anos de amargura, são 20 anos de consciência pesada, são 20 anos de uma sombra que o persegue. Ele não pode perder a chance desse ser celestial conceder-lhe o perdão. O mais interessante é que nas palavras da serva do Senhor, a dor física não era mais forte que o anseio de sua alma. Fantástico isso. E ele manifestou uma decisão forte e uma fé vigorosa. É nesse instante que o anjo do concerto troca o nome de Jacó por Israel. O que eu acho mais interessante é que todas as vezes em que os profetas se referem a esse episódio, e mesmo a serva do Senhor, nos testemunhos concedidos à igreja remanescente, todas as vezes este episódio é chamado de angústia de Jacó e não a angústia de Israel. É um jeito de tanto os autores bíblicos quanto a própria Ellen White nos dizer que esta é uma luta de alguém que ainda está em processo de transformação e ainda não pode ser chamado de Israel, mas continua ainda sendo um tal de Jacó, um trapaceiro com um passado condenável. Mas há uma mudança de nome, e a mudança de nome indica a mudança de caráter, a mudança de nome indica a mudança de status. Você agora não será mais chamado de trapaceiro, o seu nome é Israel, e a justificativa é porque você, como um príncipe, lutou com os homens e com Deus, e você prevaleceu. A pergunta agora, e essa aqui
é uma ironia, é um paradoxo da experiência espiritual. A ironia é que ele, é irônico também o fato de eu estar mancando, né? É que ele, completamente limitado, manquejando de uma das pernas, ele é considerado pelo anjo do concerto como alguém que havia vencido a luta. Como alguém mancando, que no aspecto físico sai derrotado, pode ser considerado um vitorioso. Esse é o paradigma, ou esse é o paradoxo da vida espiritual, e esse paradigma na minha e na sua cabeça precisa ser quebrado. Que paradigma é esse? Nós achamos que as vitórias espirituais, elas se dão nos contextos de maior sensação, de maior conquista, de maior vitória. Mas, meu irmão, à vista do céu, muitas vezes nós adquirimos a vitória, nós somos considerados à vista de Deus realmente vitoriosos, não nos padrões humanos. Quando as pessoas acham que nós estamos no melhor do nosso momento, no melhor da nossa vida, não, à vista de Deus somos grandes quando reconhecemos a nossa insuficiência. E aqui se forma um verdadeiro paradoxo, porque a Paulo, quando ele orava em virtude de algo que lhe incomodava, a ele foi revelado: não, Paulo, a minha graça te basta, o meu poder se aperfeiçoa na fraqueza. E ele disse: quando eu sou fraco, aí que eu sou forte. Você consegue perceber? Essa manhã eu posso estar falando para alguém que se sente fraco espiritualmente. Você está a um passo da vitória. Essa é a boa nova para você nessa manhã. Aquilo que você vê como fraqueza e fragilidade espiritual pode ser exatamente o último passo antes de Deus reconhecer que você é um incapaz para Ele conceder a bênção que você tanto precisa. Meu irmão, eu e você precisamos perder um pouco essa noção do que de fato é vitória, o que de fato é uma vida abençoada, como se tudo se resumisse às questões materiais, às vitórias profissionais, ao bom andamento do nosso trabalho, ao título que a gente alcança na nossa carreira acadêmica. Eu e você precisamos quebrar essa ideia e esse conceito comum de que vitória é quando tudo na sua vida vai bem. E aqui eu me recordo de um outro episódio, de um outro personagem, e no comentário que a senhora White faz nas últimas páginas do livro Patriarcas e Profetas, quando Davi, perseguido por um dos seus filhos, que faz ali a tentativa de um golpe de Estado, Absalão vem para matar Davi, tomar o trono, ele se vê obrigado a abandonar Jerusalém com algumas poucas pessoas, para que a cidade não fosse palco de um derramamento de sangue. Ele sai desacorçoado, ele sai triste, como um homem amaldiçoado, ele sai de Jerusalém, vergado já pela idade, pela fraqueza, por suas limitações, com o peso da culpa do pecado que ele havia cometido com a mulher de Urias. Ele já não tem mais moral, mas amado por parte dos seus fiéis escudeiros, ele vai saindo de Jerusalém. Nesse momento alguém inclusive amaldiçoa ele, cospe, joga pedra. Um dos seus generais até pede permissão para matar, e ele fala: não, de jeito nenhum, de jeito nenhum. Comentando sobre isso, a senhora White diz que à vista de Deus, Davi nunca fora tão grande. Fantástico. E ao ler isso eu me pergunto, maior do que quando ele derrubou Golias? Maior do que quando ele trouxe a arca para Jerusalém? Maior do que quando ele planejou a construção do templo? Maior do que quando ele alargou as fronteiras e dominou sobre todo o território de Israel, segundo a promessa? Maior? Sim, maior. Quando teve que deixar o trono e sair pelas portas dos fundos de Jerusalém, porque à vista de Deus, ele nunca fora tão dependente. Deus nunca fora tão necessário para ele. À vista de Deus, ele nunca fora tão grande. Aqui, nós vemos da mesma maneira, Jacó prevaleceu. Por quê? Porque ele nunca havia reconhecido tanto a sua necessidade, a necessidade da ajuda de Deus. Não é fantástico isso, meus irmãos? O poder de Deus se aperfeiçoa na nossa fraqueza. A serva do Senhor diz que Jacó firmara suas mãos trêmulas nas promessas de Deus e o coração infinito não poderia desviar o rogo do pecador. Ele foi atendido na sua solicitação.
Vou pedir para você avançar, porque o paralelo escatológico nos leva ao capítulo 30 do livro do profeta Jeremias. 2 profetas citam Jacó nominalmente, fazendo alusão a esse episódio de luta no Val do Jaboque. E um deles é Jeremias. No capítulo 30 e no verso 7, ele faz aqui um paralelo com a experiência do povo de Deus com a do patriarca no passado remoto. Ah, que grande é aquele dia, diz Jeremias, capítulo 30 e o verso 7. Não há outro semelhante, é tempo de angústia para Jacó. Mas olha aqui a promessa, ele porém será livre dela. Você diz amém, meu irmão? Jeremias olha para o futuro e ele não está aqui falando da experiência do patriarca, ele fala da experiência do povo de Deus e ele diz, vai ser um dia terrível, mas Jacó será salvo, será livre dela, será livre dessa angústia. Um pouquinho mais à frente, no livro de Oséias, o profeta Oséias, ele também vai tratar desse assunto. Oséias está logo depois do livro de Daniel e Joel. No capítulo 12, esse profeta, citando também a experiência de Jacó, traz até alguns detalhes adicionais. Repare a partir do verso 2, o Senhor também com Judá tem contenda, Oséias 12, 2. E castigará Jacó segundo o seu proceder, segundo as suas obras o recompensará. Verso 3, no ventre, Jacó pegou do calcanhar do seu irmão, no vigor de sua idade lutou com Deus, lutou com o anjo e prevaleceu, chorou e pediu mercê. Em Betel achou a Deus e ali falou Deus conosco. O Senhor, o Deus dos exércitos, o Senhor é o seu nome. E o verso 6, um apelo, converte-te a teu Deus, guarda o amor e o juízo, e no teu Deus espera sempre. É fantástico porque aqui nas palavras de Oséias, já numa dimensão escatológica, nós temos 2 expressões que deveríamos sublinhar aqui. A primeira é que ele lutou com Deus, e a segunda é que ele achou a Deus. Deus é achado num contexto de nossas lutas espirituais. Ouça o que eu estou lhe dizendo. Não creia nessa baboseira pregada por aí, de que você tem que ter uma vida com uma brisa suave, soprando a teu favor a todo instante, que tudo vai dar certo se você fizer a sua parte. Não! Nós estamos estragados. O pecado causou em nós coisas tão horríveis, que somente num contexto de luta espiritual Deus poderá removê-las. A luta espiritual é uma bênção, e você precisa sair daqui hoje com essa certeza. Seus conflitos e suas angústias são uma bênção para a sua vida, não se esqueça disso. Não almeje uma vida sem conflitos, porque não há crescimento sem conflitos, e para você herdar o reino dos céus, você vai precisar enfrentá-los. Oséias diz que ele lutou com Deus e que ele achou Deus, porque Deus é encontrado no meio dos nossos conflitos espirituais. Ele chora e ele clama pela misericórdia. É a palavra, é o detalhe que Oséias dá, é a luz que ele coloca sobre o texto. Mas no final, ele diz, você tem que esperar sempre em Deus. A espera, no contexto da luta espiritual, é uma das coisas mais horrorosas na vida da gente. A espera. Nós não suportamos esperar. Em nosso anseio, em nossa dúvida, em nossa falta de fé, nós colocamos Deus na parede. Se Ele não agir rápido, deixa mesmo que eu resolvo. Não é assim que funciona espiritualmente. Aprenda a esperar. Espere em Deus. Marquinho, você está aí? Coloca para mim, por favor. Porque quando Jeremias e Oséias lançam luz, trazendo o episódio de Jacó, e eles lançam luz sobre os aspectos escatológicos, dizendo que o povo de Deus vai experimentar um conflito, uma angústia, como o patriarca, nós precisamos compreender como essa angústia se dará. Os períodos de angústia podem ser percebidos através da revelação, divididos em 3 partes específicas. E a primeira parte, pode deixar apenas o primeiro item, Marquinho, é o tempo, ou melhor, é o chamado de angústia prévia. Isso acontece antes do fechamento da porta da graça. Isso acontece num contexto onde as pessoas podem remendar seus erros,
refletir sua vida, clamar pelo perdão de Deus, esse tempo de angústia prévio tem que ver com as chances, a misericórdia que ainda é estendida a fim de que a nossa consciência seja despertada. Isso tem que ver com o sofrimento que o povo de Deus vai precisar experimentar num contexto da proclamação do Evangelho. Envolve a controvérsia entre Cristo e a confederação do mal, a saber, as bestas e o próprio dragão. Esse é o tempo de angústia prévio. Meu irmão, eu e você não deveríamos nos surpreender com o que está acontecendo. Eu e você não deveríamos nos assustar, nos assustar com os eventos e o desencadeamento e a forma como as coisas estão acontecendo. Isso não deveria pegar você de surpresa. Porque assim será. Mas ainda não é o fim. Esse é o tempo de angústia prévio. Passaremos por maus bocados, ainda num tempo de graça. Porém, na sequência, o que a gente consegue perceber na revelação é que tem um tempo de angústia prévio, e agora você tem o tempo de angústia propriamente dito. Isso aqui já é num contexto de pós-sacudidura. Isso aqui já é um contexto de pós-confissão de pecados, ajeitamento da vida, arrependimento, mudança de vida. Isso aqui é quando o povo de Deus, que for aprovado previamente pela sacudidura, demonstra-se grão na peneira que o próprio Deus maneja, não se revela como palha, permanece nos caminhos do Senhor, úteis à proclamação e ao encerramento da mensagem pregada ao mundo. Ainda assim, nesse contexto, pós-fechamento da porta da graça, é o período em que o número dos selados já é completo, é um período em que já não há mais chance de arrependimento, e é o período do início das pragas. O mundo vai emergir num completo caos. Que tal essa sua semaninha? Como foi ela? Ficou sem luz? Sem banho quente? Um cano estourou na sua casa? Teve a sua rotina alterada? Não tinha água abundante para você beber? Teve que racionar? Para escovar os dentes teve que ferver a água? Porque o teu bairro, a tua cidade está com um warning de que a água não está apropriada para o uso e você teve que adequar ela para poder escovar seus dentes, lavar a louça ou qualquer coisa do tipo. Quantos dias foi? 3? 4? E aí? Muito frio para sair de casa essa semana? Muito frio para vir na igreja hoje? Quantos dias? 4, 5? Não estou querendo ser insensível a nenhuma das dificuldades que alguns de nós passamos essa semana. Eu fiz muitas ligações. Estive em contato com muita gente. Demonstrei a minha solidariedade. Vários, inclusive muito solidários, minha esposa grávida, eu pós-cirurgia, tiveram o amor e a gentileza de me ligar para saber se eu precisava de alguma coisa, se a minha família carecia de alguma coisa. Não é a falta de empatia que me leva a falar o que eu estou dizendo aqui agora. Mas se a gente fica um pouquinho impactado com 3, 4 dias de apuro, porque o nosso estado não deu conta com a demanda de energia, o que vai ser no futuro? Deus é misericordioso, minha gente. Ele vai dando em doses homeopáticas para o povo de Deus ir refletindo em algumas das coisas que nós já estamos careca de saber que vai acontecer, mas que no fundo a gente acha tão distante que a gente acha que nem vai pegar muita gente. Viemos de um ano de pandemia, cheios de restrições, crises, debates, as pessoas estão alteradas, os nervos à flor da pele, mas os adventistas do 7º dia, com sua mensagem cortante, não estão no centro do debate. A gente está vendo como as pessoas que fora de si discutem, conversam, política,
Mudança de governo, direita, esquerda, azul, vermelho, e esse rolo todo, nós estamos vendo que às vezes as pessoas perdem razão, agem como animais. Nós não estamos no centro do debate, Deus está nos dando a chance de ver, está vendo como as pessoas se comportam? E quando nós estivermos com os olhos de todos, não se engane, meus irmãos, direita, esquerda, centro, todo mundo com os olhos voltados para um grupo temoso, que insiste em querer ser diferente. E quando isso acontecer, como será? É esse tempo de angústia qual a profecia diz. Pouca água, poucos recursos, condições limitadas. Eu só quero lembrar você que esse sermão está escrito há mais de 10 anos. E que há muitas semanas atrás ele havia sido programado para ser pregado no dia 20 de fevereiro. Que ironia, não? Mas depois de um tempo de angústia prévio, depois de um tempo de angústia, nós temos o terceiro e último derradeiro ato, que é a angústia propriamente dita, a angústia de Jacó. Essa se dará entre o decreto de morte e o livramento dos justos. É quando os ânimos de um mundo raivoso, depois de terem imposto por decreto de lei a violação de consciência, obrigando as pessoas a receberem uma marca, senão elas não teriam o direito pleno de sua cidadania, é depois disso já. O planeta está devastado, pela misericórdia de Deus, meses de aflição, nós não cremos que pode durar mais do que isso, pragas regionais em alguns lugares atingindo mais do que outros, um mundo que recebe autorização para matar, caçar, sem nenhuma restrição de lei, os perturbadores da paz do mundo. Essa é a angústia de Jacó. O que vemos no passado remoto não é a experiência apenas de um patriarca antigo, é Deus dizendo, eu tenho tudo sob controle, e os planos, eles vão se desenrolar. É o tempo que o profeta diz que é a angústia qual nunca houve. É a espera de um povo que, sim, depois do fechamento da porta da graça, não será mais permitido que nenhuma pessoa perca a sua vida. Deus não seria glorificado com uma morte assim. O livramento é certo, mas o senso da culpa, a angústia que vamos ver nos próximos instantes, vai oprimindo esse povo nessa luta e nessa experiência que ele tem com o eterno. O Sr. White joga luz sobre isso, tanto no livro Patriarcas e Profetas, quanto no livro Grande Conflito, em capítulos específicos, lá falando de Jacó e lá na frente falando da experiência do remanescente. Ela afirma que a experiência de Jacó durante aquela noite de luta e angústia representa a prova pela qual o povo de Deus deverá passar precisamente antes da segunda vinda de Cristo. Assim como Jacó foi ameaçado de morte por seu irmão irado, o povo de Deus estará em perigo por parte dos ímpios que procurarão destruí-los. Assim como o patriarca lutou toda a noite para conseguir livramento da mão de Esaú, os justos clamarão a Deus dia e noite por livramento dos inimigos que os cercam. Satanás vai se esforçar para aterrorizar o povo santo de Deus com o pensamento que os seus pecados, os seus casos não têm esperança e que os seus pecados foram demasiados grandes para receberem perdão. Eles vão ter uma profunda intuição dos seus fracassos e ao reverem a vida perderão as esperanças. Essa é a descrição que ela faz do povo de Deus. Lembrando-se, porém, da grandeza da misericórdia de Deus e do seu próprio arrependimento sincero, eles usarão as promessas feitas por Cristo aos pecadores desamparados e arrependidos para acalmar o próprio coração. A sua fé não faltará por não serem as suas orações respondidas imediatamente. Você imagina, essa é a experiência, é a luta. Na oração não é respondida imediatamente, mas o povo de Deus não perderá a esperança. Se apegarão na força de Deus, assim como Jacó lançou mão do anjo, e a expressão da alma do remanescente vai ser a mesma: não te deixarei ir, se não me abençoares. Agora, meu irmão, e aqui vem um alerta, se Jacó não houvesse se arrependido previamente do seu pecado de obter por fraude o direito de primogenitura, Deus não poderia ter ouvido sua oração e misericordiosamente preservado sua vida. O arrependimento dos pecados precisa acontecer no período da graça. Por isso eu e você não podemos ficar adiando e condescendendo com as nossas más práticas.
Você não pode ter pecados não confessados, pecados acariciados. Você precisa colocar a sua vida em dia. Você precisa se arrepender dos seus pecados, buscando de Deus a mudança tão necessária de vida. E esse balanço precisa ser feito periodicamente, gente. Você precisa revisar seu dia ao final dele. Você precisa revisar a tua semana ao final dela. Você precisa revisar seu mês ao final dele, seu ano ao final dele. Eu e você precisamos pedir ao Espírito de Deus que lance luz sobre o nosso passado, a fim de que desperte a nossa consciência para a gente confessar pecados não confessados ainda. Porque no momento de angústia, não haverá mais chance de colocar as coisas em dia. Isso é uma experiência prévia. Assim, no tempo de angústia, se o povo de Deus tiver pecados não confessados, para aparecerem diante deles enquanto torturados pelo temor e angústia, eles se abateriam. O desespero lhes cortaria a fé, palavras da serva do Senhor, e eles não poderiam ter confiança para pleitearem com Deus o seu livramento. Mas é interessante o que ela diz, a expressão que ela usa é assim: mas ainda que o povo de Deus tenha uma intuição profunda de sua indignidade, eles não terão faltas ocultas a revelar. O povo vai ter a intuição de sua indignidade, mas não consegue mais lembrar de pecados específicos. Por quê? Porque eles já terão sido apagados do livro do céu. O povo de Deus não consegue recuperar a memória de pecados conhecidos, tem a intuição da sua indignidade, mas já não consegue mais lembrar de pecados. Por quê? Porque eles já foram apagados depois de terem sido confessados. Já não há mais intercessor, já não há mais ninguém à destra de Deus. Os livros já foram totalmente fechados, o juízo se encerrou. Os pecados foram apagados pelo sangue expiatório de Cristo e eles não podem trazê-los à lembrança. São palavras da serva do Senhor. Jacó prevaleceu porque foi perseverante e resoluto, e a sua experiência testifica o poder da oração insistente. E é aqui que a gente deve aprender a oração que prevalece. Você sabe que nesse processo da cirurgia do meu joelho, eu descobri algumas coisas. Alguns de vocês sabem, já narrei aqui, tudo isso aqui é consequência de um acidente que eu sofri há 20 anos atrás, vai fazer agora em agosto. E esse acidente, ele provocou um desnível. Eu tenho a perna direita mais curta que a perna esquerda. E então, quando eu fico em pé, desde o acidente, quando eu fico em pé, você vê nitidamente um desvio na minha bacia e um lado fica maior do que o outro, logicamente. A única posição na minha estrutura óssea que me coloca no nível correto do joelho para cima é quando eu estou ajoelhado. Quando eu estou ajoelhado, a minha bacia, o meu quadril fica alinhado e a minha coluna fica totalmente reta. E na minha experiência eu aprendi uma coisa: a minha vida só vai estar alinhada se eu me colocar de joelhos. Eu só vou me livrar do descompasso e do desequilíbrio se eu me colocar de joelhos. A senhora White diz que as vitórias concedidas ao povo de Deus, palavras dela, as maiores vitórias da Igreja de Cristo, ou do cristão em particular, estou citando ela, não são as que são ganhas pelo talento ou educação, pela riqueza ou favor dos homens. Ela diz, são as vitórias ganhas na sala de audiência de Deus, quando uma fé cheia de ardor e agonia lança a mão do braço forte da oração. Quanto você tem orado? Quanto você tem orado? Meus irmãos, esse é o sermão número 150, desde a minha chegada aqui em agosto de 2017. 150. As duas coisas que eu mais insisti com vocês nesse período foi quanto da Bíblia você lê e quanto tempo você gasta em oração. E de novo eu falo disso. Quanto tempo você gasta em oração? Permita que Deus equilibre sua vida, suas estruturas, que Deus alinhe você. Coloque-se de joelhos, porque é aqui que são as vitórias são ganhas. É quando nós estamos na sala de audiência de Deus. E isso é uma coisa individual. Aqueles que não estiverem dispostos a abandonar todo o pecado conhecido e buscar fervorosamente a bênção de Deus, não a obterão.
Mas todos os que lançarem mão das promessas de Deus, como fez Jacó, e forem tão fervorosos e perseverantes como ele foi, serão também bem-sucedidos como ele. Marquinho, coloca para mim. Aqui você vê a primeira razão pela qual o povo de Deus precisará passar por essa experiência cortante. Primeira coisa é para provar e purificar a experiência dos santos. Esse momento de angústia é para que prove e purifique a experiência do povo que está prestes a entrar na terra prometida, a entrar na cidade santa. Os assaltos de Satanás serão cruéis e terríveis, a aflição do povo de Deus será grande, mas Deus os estará refinando e purificando. A segunda razão é para aperfeiçoar a fé dos santos. E aqui eu queria dizer a você, os que exercem pouca fé hoje, Grande Conflito, página 673, os que exercem pouca fé hoje, sofrerão muito mais nesse dia, ou nesse período. Ela diz que as lições de fé que são negligenciadas hoje, o povo de Deus vai ter que aprender sob a pressão terrível do desânimo. Eu não estou dizendo, isso aqui, a graça já se encerrou, o teu caso está decidido, mas mesmo para os herdeiros do reino dos céus, que vão entrar na cidade pelas portas, uns vão sofrer mais do que outros no tempo de angústia. Por quê? Porque negligenciaram o desenvolvimento da fé quando a graça ainda operava. E aí, você não quer dividir essa fatura ao longo de sua vida, vai deixar tudo para aquele momento, vai ser terrível, gente. Lições que são negligenciadas hoje terão que ser aprendidas com uma pressão terrível do desânimo. Palavras da serva do Senhor. Terceira razão, para eliminar a natureza terrena dos santos. Porque ainda que o seu destino já esteja selado, ainda tem resquícios aí. E Deus precisa habilitar você a subir. E não é uma habilitação qualquer, já vou dizer. Deus não ama ou não amará menos o seu povo enquanto eles estiverem lutando em profunda angústia, ao passarem por essa prova. Deus não amará menos o seu povo, mas a sua natureza terrena deve ser consumida para que a imagem de Cristo possa refletir-se perfeitamente. A quarta razão é o exercício da fé, da esperança e da paciência dos santos. O povo de Deus deve beber o cálice da aflição. A própria demora, diz a serva do Senhor, para eles tão penosa, é a melhor resposta às suas orações. Porque enquanto eles estarão lutando com Deus, a aparente indiferença, a aparente demora, já é a própria resposta. É disso que eles precisam, é dessa luta com Deus. Não é fantástico isso? Nessa espera, são levados a exercitar a fé, a esperança, a paciência, que muito pouco foram exercitadas durante sua experiência religiosa. A quinta e última razão é que essa experiência qualificaria de maneira singular a experiência dos 144 mil. Ninguém, a não ser os 144 mil, poderão aprender aquele canto, pois é um hino de experiência. Estes que viverão o tempo de angústia, da angústia de Jacó, farão parte do grupo dos 144 mil e eles serão destacados e distintos para toda a eternidade dentro do grupo dos redimidos. E para que eles possam receber esse destaque, essa distinção, essa experiência, ela vai ter que ser vivida por parte deles. Sobre este hino, nós vamos ver daqui a 3 semanas numa outra mensagem. Passaram pelo tempo de angústia qual nunca houve desde que houve nação, e suportaram a angústia de Jacó, diz a serva do Senhor. E aí você me pergunta, mas pastor, de que natureza será essa angústia? Como ela se dá? Ela tem também 3 dimensões. E ela tem a sua dimensão física. A serva do Senhor diz que neste período, já depois do fechamento da porta da graça, muitos do povo de Deus estarão jogados em prisões e calabouços, nos antros da terra, ela diz, esquecidos lá. E suportarão esta prova, e estes que estarão encarcerados e esquecidos nos calabouços da terra, nem terão a dimensão plena do que aconteceu no mundo, não sabem direito se fechou ou não fechou a porta da graça, em que ponto está, como que está, estarão vivendo esse drama lá naquelas condições horríveis, cheios de privação, fisicamente sofrendo. Outros terão escapado das grandes cidades, ao perceberem as pragas caindo, terão encontrado refúgio nos lugares isolados da terra.
aprisionados, mas também oprimidos por todas essas incertezas. Meus irmãos, eu volto aqui e digo a você, foi uma semana difícil. Meus irmãos, nós não sabemos nada. Não é à toa que a própria revelação nos diz que para Deus poupar algumas pessoas desse contexto, antes destas cenas terríveis, Ele vai tomar, palavras dela, muitos idosos e crianças, poupando eles dessas cenas de horror. Pela misericórdia de Deus, muitos serão poupados. Mas há uma dimensão de angústia física, e nós não podemos ignorar esse fato. Mas também há uma angústia espiritual. É a espera pela resposta de Deus. É a dúvida de que será que Deus se esqueceu de nós? Não há nenhuma evidência de livramento. Todo o curso parece levar o planeta à catástrofe. Não há nenhuma indicação, como não houve ao Israel antigo, de que haveria libertação dos poderes da Babilônia. Não há nenhuma indicação. E essa espera traz uma profunda angústia espiritual. Mas essa angústia os leva a orar. Mas também há a angústia mental, que quase os leva à loucura, não fosse a providência divina. Você sabe que no livro Primeiros Escritos, página 56, sobre este episódio, sobre este período específico, Ellen White faz uma declaração: nenhum preparo material deve ser feito para o tempo de angústia. E ela cita 3 coisas: não te adiantarão casas, não te adiantarão comida, não te adiantarão nenhum tipo de reserva para o tempo de angústia. Eu às vezes vejo movimentos, alguns deles bem intencionados, mas com uma interpretação limitada do que a revelação nos diz, de buscar os lugares mais isolados da terra, fugir, sair das grandes cidades, ir para morar nos lugares mais afastados, no campo. Há muita distorção em relação a isso. Eu não vou entrar no mérito hoje, mas especificamente sobre o tempo de angústia, ela diz: nenhum preparo material deve ser feito para o tempo de angústia. E ela diz que aqueles que insistirem nisso sofrerão mãos horrorosas de pessoas por um mundo completamente limitado de água, comida, mãos violentas arrancarão das pessoas qualquer tipo de provisão. Nenhum preparo material. Nesse momento, o justo só vai viver pela fé. Ela, inclusive, diz que antes do fechamento da porta da graça, inclusive, os mais atentos venderão seus bens. Ao contrário de se preparar para o tempo de angústia, venderão seus bens para sustentar a obra no momento antes do fechamento da porta da graça, para que o evangelho seja proclamado. Ela diz que esse não será um movimento coletivo, esse não é um movimento corporativo. Cada pessoa vai saber o seu tempo e a sua intensidade a partir da influência que o Espírito Santo exerce sobre a pessoa. Não é hora de acumular, mas é hora de vender para sustentar a obra. Fantástico, não? Pois bem, eu me estendi mais do que me programei, mas quero encerrar. Isso é uma questão de condicionamento, gente. Eu vejo muita gente que adora profecia. Nós temos pessoas aqui na igreja, inclusive, que são uma mão na roda para nós, porque ajudam a gente quando a gente tem que lidar com essas questões. Nós temos 2 grandes perigos ao lidarmos com as profecias. Tem gente que é tão aficionado pela profecia. Essa semana eu estava conversando com o Tadeu, ele disse que quase chega a querer tomar a trombeta do anjo para ele mesmo tocar. Não é? Vê tudo, em qualquer coisa, em tudo, em qualquer notícia, uma razão para alarme. Mas deixa eu dizer a você, não adianta a gente gostar da profecia sem a disposição de abrir mão do nosso conforto. Pode ler profecia o que você quiser, pode estudar profecia o que você quiser, mas se você não simplificar a sua vida e não começar a se acostumar a viver com menos conforto, isso não vai te adiantar. Segunda coisa, você pode até gostar de profecia, mas se você não consegue suportar o mínimo de ameaça externa, espiritualmente você é flácido. No primeiro vento de oposição você cai. Você pode até gostar de profecia, mas se você não aguentar uma provocação, que resistência, que robustez espiritual seria essa?
Na minha experiência como pastor, eu vou dizer para você, eu já vivi coisas que eu não sabia se eu ria ou se eu chorava. Quando um pastor é chamado porque a mulher é ofendida, porque o marido fez uma observação ruim, porque ela errou no arroz, e o pastor é chamado para isso. Já atendi casos em que um cachorro de alguém comeu, entrou no galinheiro do vizinho, comeu uma galinha lá, e o pastor teve que chegar lá para apaziguar a briga. Meu Deus. Estou citando 2 exemplos jocosos aqui, mas meus irmãos, há muito pouca resistência. Nos ofendemos por muito pouco. Caímos por quase nada. Deus vai dando as chances de a gente demonstrar algum tipo de resistência, mas a gente fica cheio de dodói. E quando se instalar uma crise de verdade, o que vai restar de nós? Que resistência em nós! Que resistência! Aí é bom, eu sei falar das 70 semanas, 2.300 da tarde de manhã, e é praga, é fechamento da porta da graça, é tempo de angústia. E aí? Se isso não se traduz numa mudança de vida, num preparo pessoal, num envolvimento com a missão, o que adianta eu falar de profecia se eu não estou envolvido com a missão, por exemplo? Porque a profecia está diretamente associada a um trabalho que a igreja tem que fazer, a um papel que ela tem que exercer. Que quero saber de profecia sem um mínimo de interesse missionário? O que adianta termos ouvido sobre a experiência de Jacó hoje, se a gente no próximo inverno, na próxima nevasca, na próxima falta de água, na próxima limitação que a gente tiver, a gente vai achar que o mundo acabou, meu irmão? Isso é uma espécie de condicionamento, e Deus, em sua misericórdia, está dando aos poucos para que a gente tenha uma pista do que vai ser passado, do que vai ser experimentado. Balance a poeira, meu irmão. Não jogue a toalha, ergue a sua cabeça. A redenção se aproxima. A fé que nos será exigida. E eu me lembro, ainda abraçado com a Giane, do lado de fora daquela casa, na Serra Gaúcha, eu me lembro quando nós estávamos reunidos com aquelas pessoas, e eu citei de memória o que vou dizer aqui. A fé que nos será exigida nesse período deverá suportar o frio, a demora e o cansaço. É a fé para esse período. O frio, a demora e o cansaço. Como anda a sua fé? Como anda a sua resistência? Como anda a sua perseverança? Abra sua Bíblia, por favor, no Salmo 91. Eu desço e com isso eu termino. Salmo 91. De autoria incerta, este salmo traduz a experiência do povo de Deus no tempo do fim. Repare como tudo que nós consideramos aqui, de alguma maneira é contemplado neste salmo. Promessas são feitas, alertas são feitos, e é com isso que nós temos que aprender. O que habita no esconderijo do Altíssimo e descansa à sombra do Onipotente diz ao Senhor: meu refúgio e meu baluarte, Deus meu em quem eu confio. Pois ele te livrará do laço do passarinheiro e da peste perniciosa. Cobrir-te-á com as suas penas e sob as suas asas estarás seguro. A sua verdade é pavês e escudo. Não te assustarás do terror noturno, nem da seta que voa de dia, nem da peste que se propaga nas trevas, nem da mortandade que assola ao meio-dia. Caiam 1000 ao teu lado, 10.000 à tua direita, e tu não serás atingido. Somente com os teus olhos contemplarás e verás o castigo dos ímpios, pois disseste: o Senhor é o meu refúgio, fizeste do Altíssimo a tua morada. Nenhum mal te sucederá, nem praga alguma chegará à tua tenda, porque aos seus anjos dará ordens a teu respeito, para que te guardem em todos os teus caminhos. Eles te sustentarão nas suas mãos, para que não tropeces em alguma pedra. Pisarás o leão e a áspide, calcarás aos pés o leãozinho e a serpente. Agora repare, porque a mim se apegou, e com amor eu o livrarei.
Pô-lo-ei a salvo, porque conhece o meu nome. Ele me invocará, e eu lhe responderei. Na sua angústia, eu estarei com ele. Livrá-lo-ei e o glorificarei. Saciá-lo-ei com longevidade e lhe mostrarei a minha salvação. Você diz amém? Vamos orar. Deus e Pai, nós te louvamos por tua infinita bondade, ternura. Nós te louvamos por teu afeto, por tua misericórdia que não conhece limites. Nós te louvamos porque o Senhor não nos deixa às escuras em relação ao futuro, ainda que ele seja tenebroso. Obrigado por tuas ricas promessas, porque o Senhor será a nossa fortaleza, o Senhor será o nosso refúgio. Nós precisamos aprender a esperar no Senhor. Nós precisamos adquirir uma experiência. Nos ajuda a aprender a cada passo. Não permita que a gente negligencie as chances que o Senhor tem nos dado de aprender e se preparar para esse momento tão difícil. Guarda, por favor, a nossa casa. Guarda essa igreja. Do maior ao menor. Do bebê que ainda mama e do mais avançado em dias. Por favor, Pai, nos protege contra os ataques do inimigo. Nos protege contra a nossa própria vontade. Tão ruim, tão deteriorada, nos dá a experiência dos salvos e nos guarda para o teu reino. Nós oramos agradecidos, em nome de Jesus. Amém.